Olá pessoal, eu sou Franca Thaídes do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E vamos falar hoje sobre os 13 motivos para ser um bolsominion, tá? O que você precisa para ser um bolsominion. E aí as pessoas se identificam ou não, se são bolsominions ou não. Primeiro, né? Para o bolsominion, o Brasil nasceu em 2003, né, porque foi justamente no ano em que assumiu Luiz Inácio Lula da Silva e o PT quebrou o Brasil. Né? Eles não conhecem a história que antes de 2003 teve Fernando Henrique Cardoso, antes de Fernando Henrique Cardoso teve Itamar Franco, antes de Itamar Franco teve Fernando Collor de Mello, antes de Fernando Collor de Mello teve José Sarney, antes de José Sarney teve Tancredo Neves, antes de Tancredo Neves teve o regime militar com João Batista Figueiredo, antes de Figueiredo teve Ernesto Geisel, antes de Ernesto Geisel teve Garrastazu Médici, antes de Garrastazu Médici Costa Silva, antes de Costa Silva Castelo Branco, antes de Castelo Branco nós tivemos João Goulart, antes de João Goulart tivemos Jânio Quadros, antes de Jânio Quadros tivemos Juscelino Kubitschek, antes de Juscelino Kubitschek tivemos Eurico Gaspar Dutra, antes de Eurico Gaspar Dutra tivemos Getúlio Vargas, antes de Getúlio Vargas, tivemos Arthur Bernardes, né, e dentre outros presidentes da época Café com Leite, né, começando com Campos Salles, o primeiro presidente civil, né, e com o presidente que deu o golpe na República, o golpe da República que foi Marechal Deodoro da Fonseca. E antes disso ainda tivemos o segundo reinado, tivemos o primeiro reinado e o Brasil colônia, né, e em todos esses momentos não foi a esquerda que governou o Brasil, e o Brasil sempre foi, a classe trabalhadora foi explorado tanto na República como no Brasil Imperial, como também no Brasil Colônia. Tá? Então eles só conhecem que o PT quebrou o Brasil, mas o PT deixou 380 bilhões de reservas cambiais, né? E deixou um dos governos que mais fizeram para o povo mais pobre na história do Brasil. Tá? Então eles só conhecem o Brasil depois de 2003, né, no governo do ex-presidente Lula e da ex-presidente que sofreu o golpe, Dilma Rousseff. Quem não é bolsonarista é comunista, mas eles não sabem o que significa comunismo, né? Eles não sabem o que significa comunismo, não sabem o que significa socialismo. Comunismo é o estágio final depois do socialismo, o depauperamento do Estado, que passa a ser socialista, dividindo riquezas, e chega ao comunismo, que é a sociedade que se administra através de comunas. Né? Eles não sabem o que é progressismo, que é um governo voltado para o progresso e desenvolvimento da indústria no Brasil, que gera emprego. Né? Voltando lá, o PT quebrou o Brasil. Quem quebrou o Brasil foi a Lava Jato, que quebrou as grandes empreiteiras nacional, dentre elas Camargo Correia, Odebrecht, Mendes Júnior, né, UTC, e gerou milhares e milhões de desempregados, inclusive na indústria naval do Rio de Janeiro, que foram 100 mil desempregados diretos e indiretamente. Mas vamos lá. Eles não sabem o que é liberalismo econômico, eles não sabem o que é neoliberalismo, eles não sabem de onde surgiu a esquerda e a direita, que foi no processo da Revolução Francesa, onde a direita, que eram os girondinos, defendiam, né, que a liberdade, igualdade e fraternidade fosse só para a elite, e os jacobinos, juntamente com Sans-Culotte e com o grupo dos Montanhas, defendiam que a solidariedade, liberdade e fraternidade fosse para todos. Daí nasceu a esquerda, que defendia um estado de bem-estar social para todos, e a direita, que defendia um estado de bem-estar social só para a elite econômica da época. Tá? Eles não sabem de nada disso. Né? Então, chamam de esquerdistas, mas se você perguntar, defina o que é esquerda, eles não sabem. Se perguntar, eles te chamam de comunista, defina o que é comunismo, eles não sabem. Né? Defina o que é neoliberalismo, eles não sabem. Neoliberalismo é um sistema econômico que privilegia a concentração de riqueza, né, e o empobrecimento da classe trabalhadora. São 13 motivos, tá? 13 motivos em homenagem ao governo Lula. 13, PT. Né? O quarto motivo, eles costumam mandar você ir para Venezuela ou Cuba.
né? Eles acham que a Venezuela é uma ditadura. Nicolás Maduro foi eleito na última eleição com 67% dos votos válidos, teve mais de 200 acompanhadores da ONU no processo eleitoral da Venezuela que atestaram que a eleição foi democrática. Tá? Inclusive Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, chegou a elogiar o processo eleitoral dos Estados Unidos, ou da Venezuela, e a revista The Economist também, que é uma revista que não é comunista. Né? Não falem o que não sabem, porque comunismo não tem nada a ver com The Economist. Economia não tem nada, concentração de riqueza não tem nada a ver com comunismo. Nicolás Maduro é um ditador, mas eles não falam, por exemplo, da ditadura hoje na Bolívia, da ditadura na Arábia Saudita, que o presidente Jair Bolsonaro foi se encontrar, inclusive falou a famosa frase: quem é que não gostaria de dormir com o príncipe? Né? O príncipe saudita da família Saúde, que está há mais de 300 anos no poder na Arábia Saudita. Né? Eles não falam sobre o Equador, né, cuja pandemia de coronavírus está exterminando a população, principalmente de Guayaquil. Eles só falam da Venezuela, né, que hoje tem 10 mortes no caso de coronavírus, e falam da ditadura cubana horrorosa. Eles não conhecem, né, como era a Venezuela antes de Hugo Chávez, um país extremamente pobre. Mas é o país mais rico. Rico, PIB e renda per capita não tem nada a ver com concentração de riqueza. Né? O Brasil hoje tem uma renda per capita de 15 mil dólares para cada família, mas nem todas as famílias do Brasil, aliás, 1% das famílias brasileiras do Brasil recebe isso, 15 mil dólares. O restante, né, recebe muito menos do que 15 mil dólares e esse 1% recebe muito mais do que 15 mil dólares. Então, renda per capita não é um modelo ideal de se mostrar a riqueza de um país, né? Até porque há a chamada concentração de rendas. Tá? E Carlos Andrés Pérez, o presidente da Venezuela, em 1989, no processo do Caracazo, né, onde os trabalhadores foram para a rua reivindicarem melhores salários por estavam passando necessidades, né, mandou o exército atacar e matar trabalhadores desarmados que chegam ao número de 2 a 4 mil mortos. Tá? E Hugo Chávez assumiu o poder, nacionalizou o petróleo e por isso é difamado pelo mundo inteiro como um ditador, porque tomou o petróleo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, todo país que não segue os ditames que eles querem, é um país inimigo. Né? Assim é Cuba, assim é a Venezuela, mas assim não é a Bolívia, que acabou de haver um golpe de Estado. Né? Inclusive os Estados Unidos tentou patrocinar um golpe recente contra a Venezuela através da Civil Corp, que é uma empresa de mercenários norte-americanos. Motivo 5. O PT quebrou o Brasil, eu já falei. Né? O PT não quebrou o Brasil. O PT deixou uma reserva de 380 bilhões de dólares. A Petrobras, quando o PT entrou, valia 28 bilhões de dólares. Quando saiu, valia mais de 300 bilhões de dólares, depois da descoberta do pré-sal. A Petrobras teve um super crescimento econômico. Né? E a Petrobras é importante que não se privatize. Por quê? Porque se privatizar a Petrobras é uma das maiores patrocinadoras de projetos sociais no país. Tá? E o neoliberalismo pretende isso. Para quê? Para passar a Petrobras para a mão da elite e o país deixar de receber grande arrecadação e grande patrocínio da Petrobras. Para os bolsonaristas, Bolsonaro é um mito. Mito do quê? Bolsonaro passou 28 anos na Câmara sem aprovar nenhum projeto como deputado. Né? A única coisa que fez foi eleger seus filhos como parlamentares também, e inclusive Flávio Bolsonaro, seu filho, né? E todos envolvidos em processo de corrupção. Né? Desconhece a história dos Estados Unidos, porque os bolsominions acham que os Estados Unidos é o país, né, dos sonhos. Né? O país dos sonhos por quê? Lá existe hoje 140 milhões de moradores na pobreza, dos quais 40 milhões estão abaixo da linha da miséria, morando em carros, né, ou em barracas de camping, ou até na rua. Sobre o coronavírus, né? Quem é bolsominion diz que o coronavírus é uma doença comunista, é o comunavírus,
não é? Não sabendo que o vírus surge na natureza como uma reação da própria natureza à agressão sofrida. Né? O vírus pode partir de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A gripe espanhola, o primeiro caso foi detectado nos Estados Unidos. Né? Mas como a Espanha ela não estava participando da Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial não queriam que se divulgasse sobre a gripe espanhola porque era muito letal e poderia tirar os soldados da frente de batalha, a Espanha, que não tinha nada a ver com a guerra, ela divulgou bastante o caso da gripe espanhola, por isso passou a ser chamada gripe espanhola. Para os bolsomínios, o nono motivo, o STF é corrupto, né? O parlamento é corrupto, né? E todo mundo é corrupto. Né? Eles acham que o Bolsonaro é democrático, mas democrático que não respeita os três poderes. Então não é democrático. Se fosse democrático, respeitaria os três poderes e não ficaria como ele na última reunião gravada no dia 22 de abril, né? O ministro manda prender, né? O Abraham Traub chama os ministros de FDP, né? Bolsonaro quer proteger seus filhos da Polícia Federal do Rio de Janeiro e diz que, né, é um governo honesto, né? E outros ministros, como a Damares, manda prender governador e eles falam em democracia, né? Nessa mais pura farisaica mentira. 10º motivo. A corrupção. Né? O grupo, os bolsomínios acham que o Bolsonaro vai acabar com a corrupção, sendo que o Bolsonaro tem um patrimônio maior do que o ex-presidente Lula, seus filhos todos estão envolvidos em inquéritos, Flávio Bolsonaro em rachadinha, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, né? O Carlos Bolsonaro em fake news, o outro Eduardo Bolsonaro com o gabinete do ódio que espalha mentiras para todo o país, né? Que ganhou as eleições propagando mentiras, né? E a família toda, inclusive Michele Bolsonaro, recebeu, né, dinheiro desviado de funcionários da Assembleia Legislativa do Rio, a chamada rachadinha, que é crime, tá? 11º motivo, eles são contra o fim do isolamento, né? O isolamento é um único sistema que temos para nos proteger da disseminação do coronavírus, né, do Covid-19. Por quê? Porque não existe cura, né, a cloroquina não cura nada, né, inclusive ajuda até a matar pessoas com a saúde debilitada, né, e todos os países do mundo fizeram ou estão fazendo ainda, né, permanecem em quarentena, como a França, como a Itália, como a Inglaterra, né, como o próprio Estados Unidos, né, poucos estados dos Estados Unidos não aderiram à quarentena, né, e eles ficam negando, contrariando toda a ciência mundial, toda a Organização Mundial de Saúde, todos os virologistas, todos os infectologistas do mundo que afirmam que a quarentena, o distanciamento social, é a única forma de se reduzir a curva de contaminação e, consequentemente, o número de mortos, que no Brasil é muito maior do que nos países europeus, está em torno de 7,8% da população contaminada que morre em função do Covid-19. Vamos lá, o 12º motivo, né? Eles desconhecem o que aconteceu depois do golpe contra Dilma. Depois do golpe contra Dilma, Michel Temer aprovou a reforma trabalhista, que foi amplificada pelo Jair Bolsonaro, que inclusive extinguiu o Ministério do Trabalho, então não se entende, porque o trabalhador ainda defende esse governo. Extinguiu o Ministério do Trabalho, que era responsável pela fiscalização em todos os locais de trabalho onde havia exploração do trabalhador, inclusive, né, na zona rural, principalmente do norte do país, onde existe ainda e aumentou novamente o trabalho de semi-escravidão, né? Trabalho análogo à escravidão, né? O trabalho infantil, tudo isso era vistoriado pelo Ministério do Trabalho. Né? Reduziu ainda mais os direitos trabalhistas, implementou a lei de livre mercado. Né? O livre mercado é uma lei que permite o empresário fazer o que quiser
com o trabalhador, por isso reduziu-se bastante o poder aquisitivo da classe trabalhadora, que ficou mais empobrecida, e por isso o PIB vai diminuindo cada vez mais, não em função só do coronavírus, mas das políticas econômicas neoliberais implantadas por Paulo Guedes. E a 13ª, né, eles não conhecem as conquistas da esquerda histórica, né, no Brasil e no mundo. Começou em 1867 com a primeira internacional sindical, que foi secretariada por Karl Marx, e de lá que surgiram a redução da jornada de 16 horas de trabalho para 8, o repouso remunerado, o 13º, férias, equiparação salarial entre homens e mulheres, erradicação do trabalho infantil, criação do sistema previdenciário, de aposentadoria, criação de direitos sociais, a luta pela conquista de direitos políticos, como o ato de votar e ser votado, né? Tudo isso partiu de conquistas da esquerda, que começou, né, com Karl Marx, partiu depois para a Revolução Russa de 1817 e veio atingindo todos os estados nacionais da Europa e por fim veio parar no Brasil, porque inclusive o voto era censitário, só quem ganhava mais de 300 mil reais tinha direito de votar. O pobre, o negro, a mulher não tinha direito a voto. Tá? Então, se você não quer todas essas conquistas, né, você assine, né, um papel e apresente para o seu chefe: eu não quero nada desses direitos, né, porque esses direitos foram me dados pela esquerda. Né? Eu só quero os direitos da direita. A direita deu o quê? Retirada dos direitos trabalhistas, né? A previdência, que você não vai mais se aposentar, porque não tem como contribuir 40 anos seguidamente, né? Direito do banco te roubar todo mês com um cheque especial, né? Direito de você ser escravo do patrão, direito de você ser demitido a qualquer momento sem pagar indenização alguma, a criação da carteira verde e amarela, que fragiliza ainda mais a empregabilidade e o salário dos trabalhadores. É só isso que a direita apresenta para você. E aceite o que a direita te apresente de bom. Não é? Essa é a minha participação. Até a próxima. Quem gostou, se inscreva no canal e compartilhe.